Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Luciene Luan e eu vim aqui começar com vocês uma série de vídeos que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero trazer de entendimentos. Diante do momento que eu estou passando e de tantas coisas que têm acontecido, eu quero falar com vocês sobre o luto. Quero compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido nesses últimos dias e se fizer sentido para vocês, se você se conectar com o que eu estou falando, pode se inscrever no canal, deixa seu comentário, deixa aqui a sua opinião, a sua ideia. Se fizer sentido para você, me segue no canal e vamos começar a compartilhar algumas coisas. Meu nome é Luciene, eu tenho 50 anos, sou casada com o André e sou mãe do Samuel, da Laísa e da Helena. E nós estamos agora passando por um dos momentos mais difíceis que nós nem tão cedo esperávamos passar, que é a perda do meu pai, pastor Gerson Marcos da Silva. Um homem íntegro, de caráter ilibado, uma conduta honesta, foi casado durante 40 anos com a mesma pessoa, que é minha mãe, já falecida há 15 anos. Pastor, mestre na palavra, um homem cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio de vontade de viver, um homem que tinha no seu coração a verdade entranhada como uma base absurda de existência, de fé, de regra de fé e prática. Um homem que cantava, tinha uma voz belíssima para cantar, sabia muitos hinos da harpa cristã, do cantor cristão, de um outro cantor, se eu não me engano, Aleluia. Ele tinha muitas músicas, ele sabia muita coisa. A palavra, a Bíblia era algo natural para ele, era inerente a ele, o conhecer a palavra, o falar da palavra, o transmitir a palavra. Eu cresci ouvindo isso. Eu muito cedo comecei a acompanhar meu pai nas idas, nos lugares que ele costumava dar estudos, pregar a palavra, ensinar as pessoas. Fiz muitas viagens com ele, tive o privilégio de ser treinada por ele. Tenho uma formação acadêmica em bacharel em teologia, mas tudo que eu aprendi a respeito de Bíblia, de entendimento da palavra, foi com ele. Foi nos caminhos dele, nos passos que ele me ensinou. Vinha num crescente de saúde muito bom, lutando e tratando de uma certa situação na qual ele vinha se saindo muito bem, fazendo todos os protocolos que a gente colocava para ele, um chazinho, uma vitamina, alimentação, seguindo a risca o que o médico falava. Tem um ano que eu me mudei para Barueri, São Paulo, e desde então a gente só se fala por vídeo e havia muita saudade dele, da gente, das crianças, de querer se encontrar de novo, de querer se ver de novo e trazer assim as conversas. Quantas conversas? Quantas conversas? Gente, talvez eu chore aqui no meio, tá? Porque nós vamos falar sobre luto. E talvez eu fale de luto de uma maneira como eu nunca falei, como eu nunca troquei ideia, quando eu nunca abri. Então, vai ter um sorriso em meio às lágrimas, vai ter lágrimas em meio a alguns sorrisos. Então, meu pai era um homem vivaz, tinha 84 anos, ia fazer 85 agora, no dia 10 de maio. Mas ele era a vida, o sorriso, entende? Tem defeitos? Claro, quem não tem? Quem não tem? Mas a gente não está aqui para... Eu não quero falar sobre defeitos ou qualidades. Mas eu gastaria muito mais tempo falando sobre as qualidades, porque um pai e uma mãe, até quando eles erram, eles estão nos forjando da melhor maneira. Porque se a gente nasceu dentro daquela estrutura de erro deles, é porque o nosso temperamento, a nossa formação precisava disso. Nosso linear de vida precisava dessa estrutura. Então, eu quero trazer para vocês um compartilhamento sobre luto. Se não fizer sentido para você que está passando aqui, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Não estou aqui para te convencer de nada, mas estou aqui para compartilhar com você como está sendo esses enfrentamentos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o luto é real. O luto ele é real. O luto ele é a coisa mais real da face da Terra. Ele existe. E quão difícil, muitas vezes,
é passar por ele. Na verdade, muitas vezes não. Como é difícil passar por ele. O luto, ele tem várias etapas. Eu vou passar por elas, mas o meu intuito não é falar de forma técnica, especialista sobre o luto. A minha forma de falar é para me conectar com pessoas que já viveram, estão vivendo, estão na iminência de passar por isso, por alguma situação. O luto, ele tem a fase que as pessoas falam e a gente pode ver, que é a fase da negação. Essa fase talvez seja a que a de bate pronto aparece. A fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão, a fase da aceitação. Essas fases, elas não são lineares, elas não são uma subsequente da outra. Pode ser que aconteça e pode ser que não. Pode ser que você primeiro fique depressivo e depois troque as fases, né? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que o luto existe. Ele existe, ele precisa ser vivido. Eu me dei conta agora, dessa etapa, que eu não vivi, por exemplo, o luto da minha mãe. Eu sublimei o luto da minha mãe. Eu não vivi as etapas, eu não me dei o direito de sofrer, de chorar. E nessa fase agora está sendo tudo muito diferente, porque há 15 anos a gente vem convivendo com meu pai sem a minha mãe, então meu pai se tornou nosso pai e nossa mãe. E ele era a nossa base, um conselho, uma palavra. Qualquer coisa que a gente procurasse nele, a gente encontrava. E, de repente, isso desaparece. De repente, isso não existe mais. E não é falácia, porque meu pai, tudo que era para fortalecer as pernas, o caminhar, fazer tratamento de ozônio, ele foi atrás. Mas o que tirou a vida do meu pai não tinha nada a ver nem com o tratamento que ele estava fazendo. Meu pai teve um acidente vascular cerebral hemorrágico. É o que as pessoas chamam de derrame. E nem de longe meu pai tinha perfil para isso. Se você olhar, as pessoas que geralmente têm um AVC, elas são obesas, elas são sedentárias, elas fumam ou bebem muito, ou têm uma vida completamente desregrada. Meu pai não, meu pai sempre foi. Meu pai parou de sair depois que ele foi ficando um pouquinho mais fraco. Ele não se sentia tão seguro para sair. E as meninas também faziam de tudo para que ele não tivesse que andar só, porque o cuidado, apesar embora ele fosse forte, saudável, era um idoso. Mas era um idoso com muita vontade de viver. Então, subitamente, passa um domingo com a família. Nós tínhamos conversado no dia anterior. E deita e não acorda mais. Minha mãe me liga, dizendo: Lu, o pai não está acordando. E eu disse: se ele não acordar no horário dele, vamos levá-lo ao médico. Eu estava aqui em São Paulo, não tinha o que fazer. E eu disse: ele não queria passar por nenhum procedimento invasivo. Mas ele estava indo muito bem, então não fazia sentido o que estava acontecendo ali. E quando ela leva ele para o médico, uma das piores notícias que podia chegar para nós, para mim, é que não havia o que fazer, porque um acidente vascular hemorrágico havia tomado conta do cérebro dele e a chance dele viver era quase nada. Então eu me apeguei ao que eu tinha, eu me apeguei à fé, eu me apeguei a declarar palavras, porque se é proposto isso para nós que cremos nisso, a gente não quer aceitar. E eu disse: enquanto há vida, há esperança. Se o Senhor tem um plano, havia uma palavra de que no final dos tempos ele tinha tanto para oferecer, era um homem cheio de conhecimento, mas cheio de amor e tantas coisas boas e tantas coisas poderosas e maravilhosas. E quando então a Gisele, a minha irmã, fala: olha, Lu, tá difícil crer porque o quadro é praticamente irreversível. Ok, então vamos continuar crendo, vamos continuar naquilo que é a nossa expectativa, vamos continuar naquilo que nos traz esperança.
E passamos todo aquele dia, e naquele dia foi um dia de resolver tantas coisas. Resolver a distância, resolver uma ausência e ter que encarar que ele poderia não voltar mais. E a cada momento que o telefone tocava, ou a mensagem chegava, o coração apertava muito, 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 muito. Meus filhos começaram a ficar chorosos, eles chegaram da escola. Como dizer, para 3 crianças, uma de 10, 8 e 6 anos, que havia uma grande possibilidade do vovô partir. E eles oraram, dobraram os joelhos e oraram. E no dia seguinte, foi só intensificando o quadro. Então minha irmã, ela me ligou dizendo, era o final da tarde, e ela disse, mano, o pai tá, o que a gente chama aqui no hospital, minha irmã, ela trabalha na área da enfermagem, e ela trabalha num lugar bem complicado, ela trabalha na UTI do Hospital do Câncer. E ela disse, o pai tá fazendo o que a gente chama de transição. Aí eu falei pra ela, abre o vídeo, deixa eu ver ele, deixa eu falar com ele. E ali eu enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tinha me resolvido no dia anterior, tinha trazido toda a memória, toda a carga de memória emocional que eu tinha com ele, todo o histórico emocional que eu tenho com ele. E eu falei, pai, eu quero muito que o senhor viva, eu quero muito que o senhor levante daí. Eu te amo muito. O Samuel, a Laísa, a Helena, eles te amam muito. O André, nós te amamos muito, pai. Nós queremos muito que você levante daí. Mas olha, pai, por te amar tanto, eu digo para o senhor que se chegou o tempo, se o senhor decidiu, se o senhor experimentou algo além daquilo que nossos olhos podem ver, eu quero... Tá tudo bem, pai. Quem sou eu para liberar o senhor? Mas como filha, eu te libero. Eu te libero, eu digo que o senhor foi muito importante, comecei a me despedir dele. Te amo, o senhor é o meu exemplo de vida, o senhor é tudo que uma filha poderia ter de um pai. E naquele momento, eu me despedi, queria beijar, queria abraçar, queria pegar, queria estar lá. Mas eu estava aqui. Eu estava aqui, vivendo uma nova etapa da minha vida. Embora que esse assunto é para uma outra hora. E eu estava aqui. E quando eu desligo, me despeço da minha irmã, alguns minutos depois, a minha irmã me retorna dizendo, Lu, parece que ele estava só esperando você ligar. Agora ele silenciou de vez. Papai se foi. E o chão saiu debaixo dos meus pés. O chão saiu debaixo dos meus pés, porque parece que tudo ficou escuro, parece que tudo foi ficando fora do contexto. O meu chão já não era mais o mesmo e agora eu tinha que lidar com algo que, ao meu ver, era terrível. Terrível de... Eu não sei explicar, gente, para vocês a dor que eu senti. Eu não sei explicar. Acho que agora vai melhorar. Eu não sei explicar para vocês a dor que eu senti. O que aconteceu naquele momento. O chão saiu debaixo dos meus pés. E eu estava diante de uma das dores mais terríveis que alguém pode enfrentar na vida, que é a separação. É uma dor que não tem como explicar. Eu senti aquela dor quando a minha mãe morreu. Parecia que tinha uma faca entrando e girando dentro de mim. Ali não era diferente. Era o meu amigo, meu conselheiro, meu companheiro, meu mestre, meu pai, meu protetor, aquele que me ensinou tudo que eu sabia. E ali estava o momento da notícia mais terrível. O luto é uma coisa difícil e eu não queria acreditar tudo que eu olhava.
lembrava ele, as ligações que eu fazia para ele, as palavras que ele deixava para as crianças, o vídeo. E a gente entrou no momento agora de ter que se deslocar para o velório. E muitas coisas passam na nossa cabeça. Por que a gente não foi antes? Por que não gastamos tempo, não investimos dinheiro? Por que não levantamos os recursos para ir antes? Porque a gente não estava esperando. E o luto, ele vem sem avisar. Ele vem sem dar aviso prévio. Meu pai estava no momento em que ele queria viver muito. Ele estava muito feliz, ele estava muito alegre. Ele estava se levantando para ir atrás de pessoas. Ele disse que queria visitar alguns amigos pastores, que ele tinha algumas coisas a dizer para esses pastores. Então nós não podíamos acreditar que ele fosse fazer isso. Que ele fosse fazer isso é ótimo, né? Que ele decidisse partir, porque na nossa cabeça o que passa? Ele decidiu ir, Deus chamou ele. Tem muitas coisas aqui envolvidas. Eu nem vou, mas eu só quero falar que o processo do luto tem que ser vivenciado. Cada etapa. Desde a hora que você recebe a notícia, as fases de você enfrentar. Enfrentamos 1000 e poucos quilômetros de viagem, mais de 10 horas de viagem de carro. Eu, meu esposo e meus filhos. Não era mais para visitar o vovô. Era para dar adeus ao corpo. As pessoas falam, o corpo não tá, é só o corpo, não tá mais ali, mas a frequência era tão forte. As pessoas estavam tão perdidas quando eu cheguei no velório, estava todo mundo ninguém estava acreditando no que estava acontecendo. Não era uma pessoa que desistiu da vida, não era uma pessoa, era um homem cheio de vontade de viver. E agora a gente estava ali, se despedindo apenas da matéria, porque o espírito estava com o Papai do Céu já. Você se identifica com essa dor? Você perdeu alguém recentemente e tem fugido disso? Ou tem... As pessoas dizem tantas coisas. Não, você não pode ser egoísta. Olha, você pode ser o que você quiser. Ei, o luto é seu. Não deixa ninguém dizer para você como que você tem que viver o seu luto. Só você sabe a dor que você está enfrentando. Só eu sei a dor que eu estou passando. Só eu sei como eu estou sofrendo e onde eu estou sofrendo. Não é justo que alguém diga para você, ele está num lugar melhor. Aprove ao Senhor fazer isso. Foi a vontade de Deus que fosse assim. Cara, pelo amor de Deus, se você está vivendo com alguém assim, se você está do lado de alguém que está enfrentando luto, se você não sabe o que dizer, fica quieto. Abraça. Se não dá conta de abraçar, então não fica nem perto. Porque o luto é uma coisa muito pessoal. Ela é muito individual, cada um, como tudo na vida. Mas o luto é uma coisa que não dá para você dizer assim, vive assim, vive assado. Comparar a minha dor com a dor das minhas irmãs que estavam com ele lá. Não existe isso. Sabe, não existe. Existe uma rotina que foi criada, existe uma história que foi criada e ninguém pode dizer, sabe? Que bom que vocês cuidaram dele até o fim. Pelo menos vocês estavam do lado. Gente, é como se as pessoas quisessem minimizar a nossa dor. Eu sei que muita gente quer ajudar. Eu sei que muita gente fez isso para ajudar, sabe? Querendo trazer uma palavra de consolo. E muitas vezes não há palavra de consolo. Não há. Muitas vezes não há palavra de consolo. Então, sinto muito. Às vezes basta. Um abraço. Como eu disse para muitas pessoas que me abraçaram no velório, um abraço jamais o que suficiente, você não precisa falar nada. Eu quero te dizer, desculpa, não quero ouvir. Não me leva a mal, eu não quero ouvir nada agora. Se você quiser me abraçar, eu aceito o abraço. Mas eu não quero ouvir. Para muitas pessoas eu disse, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir porque eu estive do lado de muitas pessoas. Eu estive do lado de lá, abraçando pessoas que perderam a mãe, o pai, que perderam um filho, que perderam um irmão, um amigo. E muitas vezes eu falava, eu sinto muito. Eu sinto muito. E abracei essas pessoas. E muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas com palavras que não nos ajudam. Viva o seu luto. Viva a sua dor. Eu não sei em que fase você está. Eu ouso dizer que ainda estou na fase da negação. Eu olho foto, não acredito.
sabe? Não consigo acreditar. É uma resposta imediata ao choque. Nem tem 10 dias. E tá muito recente. Mas eu precisava vir falar, porque eu tenho que compartilhar com vocês. E se eu achar pessoas que se conectem com essa dor ou com esse assunto, eu quero vocês aqui perto. Se vocês olham pra mim e falam assim, poxa, eu quero te dar um ok, um joinha, mas também se não vier ninguém, ok, tá tudo bem. Cada um segue o seu caminho. Se você está passando por algo semelhante, muitas vezes a gente é forte, a gente decide tudo, a gente resolve tudo. Dessa vez eu não estava em Campo Grande. Dessa vez quem tinha que resolver eram minhas irmãs e elas tiveram que achar força de onde não tinha. Elas tiveram que amadurecer coisas nelas que foi um desafio. E eu sei o que elas passaram. E a dor delas, só elas podem falar. E não é pouca. E não é pouca. Então, eu quero dizer pra você, nesse primeiro vídeo eu quero dizer pra você, viva seu luto. Viva o seu luto. Não deixe que ninguém diga pra você como que você tem que viver esse luto. Não deixe que ninguém diga pra você como que você deve lidar com essa história. Não faz sentido as pessoas estando do lado de fora dizer, não, mas foi melhor assim. Foi melhor pra quem, gente? Foi melhor pra quem? Ah, você é egoísta, quer dizer que ele é a pessoa que você ama viva do seu lado do egoísmo? Meu pai não estava doente. Meu pai não estava se arrastando. Ele estava se sentindo fraco? Estava. Mas ele tinha uma vontade de viver absurda. Absurda. Minhas irmãs que o digam, que estavam com ele todo o tempo. Então, eu não sei em que fase você está. Não importa também seguir uma sequência. Mas que você saiba identificar o exato momento onde você está agora. Sabe? A dor da separação. Olhar para a cama, para o quarto, para a casa, para o lugarzinho. Eu me lembro que quando a minha cunhada perdeu o pai dela, ele era conhecido como seu Raimundinho. E ele ficava toda tarde, de manhã e de tarde, ele tinha uma rede que ficava amarrada na calçada de uma árvore e a outra que tinha na frente da casa. E as pessoas que passavam naquele lugar, todas elas sabiam quem era o seu Raimundinho. Era a vida deles passarem, os netos, os bisnetos conheceram. Então, pensa você passar naquele lugar, não ver mais aquela pessoa. Pensa você querer pegar o celular e saber como é que a pessoa tá e não ter mais para onde ligar. A última ligação, a última voz, a última fala, o último vídeo. A culpa, a dor por estar longe, por não ter dado o último abraço, por não ter dado o último cheirinho. Você se conecta com isso? Diz pra mim se faz sentido o que eu tô falando pra você. Se eu não sou a única pessoa que sente isso, deixa um comentário. Manda para as pessoas que estão passando por isso. Elas não estão sozinhas. Ei, eu quero dizer para você, você não está sozinha. Você não está sozinho. Você perdeu um amigo, um pai, uma mãe, um filho. Eu não estou categorizando dor. Mas se essa palavra te alcança e você precisa sentir a sua dor, você precisa sentir o seu luto, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinho. A negação é uma das fases mais perigosas, preciosa, mais importante, não sei. É porque é nela que você vai lidar com uma coisa chamada realidade. Um choque de uma coisa que não estava esperando. Não estava proposto. E não sei como serão os próximos vídeos, mas eu quero terminar esse por aqui dizendo pra você qual é o seu luto. Às vezes a gente fala de vários lutos, né? Mas a dor do luto é uma dor que só você sabe o que você está passando. As pessoas comparam um casamento perdido, um filho que saiu de casa, o emprego que você perdeu, a falência, ao luto, porque é uma dor muito pesada. E se uma pessoa está dizendo assim, eu estou enfrentando o luto dessa situação, é porque está sendo muito difícil para ela. Se você encontrar alguém de luto, fique do lado, pegue na mão,
Dê um abraço. Diga que ela não está só. Não procura minimizar a dor, porque não tem como. Não tem como. Não tem ninguém para tirar a dor que está dentro da gente. Não é porque não temos história com essa pessoa. Tenho muita história com meu pai. Muita, 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 muita. Talvez eu possa contar horas e horas e horas coisas que nós vivemos juntos e tantas coisas que nós aprendemos e crescemos juntos. Ele me ensinou muita coisa, praticamente tudo que eu sei. Mas a separação é uma coisa complicada. O ser humano não foi feito para se separar de ninguém, em fase nenhuma. Por isso, muitas vezes, a separação de um casal é comparada à dor de um luto. Porque é muito difícil. Por mais que a pessoa seja difícil, por mais que haja situações, é bem complicado. Deixe seu comentário. Diga se faz sentido para você. E se não fizer também, quiser comentar, fique à vontade, não tem problema. Mas, de preferência, se você está passando por isso, ou sabe de alguém que está passando por isso, fala para ela que é natural. Tá tudo bem ela chorar todo dia, tá tudo bem ela lembrar todo dia, tá tudo bem ela não conseguir encarar a vida por enquanto, tá tudo certo. Vai no seu tempo. Vai no seu tempo, vai na sua hora, chore tudo que você tem que chorar, não deixe passar nenhum dia, não deixe isso tomar uma proporção que as pessoas não sabem qual é. Que você pegue a sua experiência e viva ela. Bem-vindo a essa jornada na qual você não está só. Não a jornada do luto que eu estou dando bem-vindo, mas bem-vindo a você não estar só. Você não está só. E eu quero me sentir que eu também não estou. Eu sinto que eu não estou só. Primeiro pelas minhas irmãs, pela minha família, pelos meus irmãos. E depois, por compartilhar com vocês, esvaziar o meu coração e dizer que esse é só o começo da nossa caminhada. Mas podemos enfrentar juntos. Que tal? Aceita o desafio da gente enfrentar isso juntos? Ah, mas eu já perdi fulano há muito tempo. Não tem problema, se a dor ainda está aí, de repente a gente trocando ideia, a gente vai mais rápido. O que você acha? Um grande abraço para você. A gente vai ter o nosso próximo vídeo, eu vou deixar gravado e a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Eu quero fazer uma live ao vivo ainda, vou fazer. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Não curte, dá dislike também, não tem problema. Dê sua opinião. O importante é que você se expresse, porque pessoas precisam ouvir sobre o luto. E eu quero compartilhar mais coisas para esse vídeo não ficar muito, muito longo e enjoativo. Ok? Beijo grande no seu coração e tenha paciência com você, para que a sua dor ela viva as etapas e nenhuma delas sejam burladas e nem puladas, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.